Há algo profundamente irônico em despertar espiritualmente. Você passa anos buscando a verdade, lendo livros sagrados, meditando, se libertando das ilusões, até que um dia percebe: quanto mais desperto se torna, mais difícil é amar da forma que o mundo entende o amor. É como se a consciência expandida viesse com um preço, o de já não caber nos afetos comuns. De repente você não consegue mais se iludir com as mesmas histórias. O que antes parecia romântico, agora soa como carência disfarçada. As promessas de para sempre perdem o encanto, e os jogos de conquista parecem infantis. Enquanto o mundo sonha com o par perfeito, o ser desperto sonha apenas com a verdade. E essa diferença muda tudo. Mas essa lucidez tem um gosto agridoce. Porque junto da liberdade vem o vazio. Você vê o jogo do amor com tanta clareza que já não consegue jogar. E o que o ego chama de solidão, o espírito chama de maturidade. O coração desperto quer amar, mas não quer se perder. Quer conexão, mas não quer mentira. E é aí que nasce o paradoxo. Quando o amor deixa de ser necessidade, ele parece desaparecer. O que poucos entendem é que essa solidão não é castigo, é purificação. É o intervalo entre o velho amor e o novo. O momento em que a alma deixa de procurar o outro e começa pela primeira vez a se encontrar. Porque o verdadeiro amor, o que não depende de nada, só pode surgir quando o eu comum morre. E talvez seja por isso que tantos despertos se sentem deslocados. Não é falta de amor, é excesso de consciência. O mundo continua amando no escuro, enquanto eles aprenderam a enxergar. E enxergar tudo é o mesmo que não poder mais fingir nada. Há algo deliciosamente irônico no caminho espiritual. Quanto mais alguém desperta, mais percebe que a tal iluminação vem acompanhada de uma solidão silenciosa. É o tipo de solidão que não dói, mas que observa. As pessoas meditam, expandem a consciência, sentem-se una com o todo. E logo depois vem correndo perguntar: mas por que me sinto tão só? É quase engraçado. O ego desaparece, mas o hábito de buscar companhia continua firme e forte. É como uma onda que de repente descobre que sempre foi o oceano. Ela vibra, emocionada com a descoberta, mas logo pensa: e agora? Cadê as outras ondas para eu conversar sobre isso? O paradoxo é esse. Quando você entende que tudo é uma única consciência brincando de ser muitos, o jogo do amor começa a parecer estranho. Como amar o outro, se o outro é apenas você com outro nome, outro rosto, outro disfarce? O despertar é uma espécie de piada cósmica com senso de humor refinado. Você passa anos acreditando que precisa de alguém para se completar. E quando descobre que já é inteiro, sente falta justamente do vazio que antes te fazia buscar. É o dilema da alma madura. Ela não quer mais jogos, mas o coração ainda lembra do enredo. Ainda quer cartas, mensagens, aquele toque humano que diga: eu te vejo. Mas é aí que mora o contraste. O amor, que antes parecia um romance cheio de faíscas e carências, agora se revela como pura presença. Não há eu e você, só o espaço entre. E esse espaço é tão vasto que assusta. Por isso muitos despertos sentem uma espécie de vertigem afetiva. O amor continua ali, mas perdeu o drama, o suspense, a necessidade. E convenhamos, sem esses temperos, o ego acha o filme meio sem graça. Mas o universo é um roteirista paciente. Ele sabe que esse é apenas o primeiro ato. A confusão de quem percebeu demais. Ainda há muito a ser visto, muito a ser sentido. Porque se o amor comum parece ter morrido, é apenas porque está dando lugar a outro tipo de amor, muito mais silencioso e verdadeiro. Um amor que não vem da falta, mas da plenitude. E é sobre essa ilusão antiga, a do amor romântico, que começa o próximo capítulo dessa jornada. Desde cedo, o ser humano é treinado para acreditar que o amor é algo que vem de fora. Filmes, músicas, novelas, todos contam a mesma história. Duas metades se encontram e magicamente viram um inteiro. É bonito, claro, mas é também uma armadilha. Porque quem entra nesse jogo sem perceber o truque acaba confundindo necessidade com amor. E quando duas carências se abraçam, o que temos é mais solidão, só que agora em dupla. A maioria dos relacionamentos nasce de um medo disfarçado. Medo de ficar só. Medo de não ser visto, medo de encarar o próprio silêncio. Então chamamos esse medo de paixão e construímos castelos sobre ele. Enfeitamos a insegurança com promessas e apelidamos o apego de destino.
Mas a verdade é que, na maior parte das vezes, estamos apenas negociando carências. Dois famintos tentando dividir o mesmo prato. É por isso que tanta gente diz "te amo", quando na verdade quer dizer "me completa". O amor romântico virou uma espécie de mercado espiritual. Cada um oferecendo o que acha que tem em troca daquilo que sente faltar. Ensaiamos sorrisos, estudamos mensagens, decoramos frases. Tudo para parecer amável o bastante. E o mais curioso é que quanto mais tentamos conquistar o outro, mais nos afastamos de nós mesmos. Quando o espírito começa a despertar, esse teatro perde o brilho. O que antes parecia encantador passa a soar artificial, ensaiado, previsível. A pessoa desperta não consegue mais fingir que o amor é um contrato emocional. Ela vê o truque. E como um mágico que não consegue mais se encantar com o próprio número, ela percebe que o coelho nunca saiu do chapéu. Ele sempre esteve lá, esperando ser visto sem ilusão. E é nesse ponto que tudo começa a ruir. O encanto, o apego, a necessidade de ser escolhido. O colapso da ilusão dói, sim, mas também liberta. Porque é quando o amor deixa de ser um espelho quebrado e se torna um espelho d'água. A partir daqui a clareza chega. Mas junto com ela, vem uma solidão diferente. Uma solidão que não é ausência, mas espaço. E é sobre isso que o próximo passo dessa jornada revela. Chega um momento em que o encanto do amor comum simplesmente desaba. Não porque a pessoa se tornou fria, mas porque o olhar ficou lúcido demais. Ela já não se contenta com promessas decoradas, nem com juras feitas por medo da solidão. É como assistir a um truque de mágica pela 100ª vez. Você ainda respeita a arte, mas já conhece os fios por trás do espetáculo. O coração desperto não desconfia do amor. Apenas se recusa a confundir apego com entrega. Essa é a hora em que a mente grita: "Por que nada mais me emociona como antes?" E o universo responde com silêncio. A verdade é que o apaixonar-se era, muitas vezes, uma tentativa de fugir de si. Era a necessidade de se distrair do vazio interno. Quando a ilusão se rompe, o que resta é um espelho nu. E poucos têm coragem de encarar o próprio reflexo sem filtros. O despertar não tira o amor da vida. Ele só remove o disfarce que o fazia parecer mais bonito do que era. A clareza dói porque ela desmonta o enredo. O indivíduo percebe que o amor que buscava desesperadamente no outro sempre foi um eco de algo que já existia dentro dele. É como descobrir que o coelho estava no chapéu o tempo todo. Nunca houve mágica, apenas desatenção. E essa descoberta é libertadora e, ao mesmo tempo, solitária. Porque quem vê o truque não consegue mais aplaudir o ilusionista. Então o amor deixa de ser um espetáculo e se torna contemplação. Não é mais sobre possuir, mas sobre perceber. A pessoa desperta começa a amar de um jeito silencioso. Não porque perdeu a paixão, mas porque ganhou visão. Ela entende que o verdadeiro amor não queima, ilumina, não prende, expande. E esse tipo de amor que nasce da clareza é tão sereno que muitos confundem com a ausência. Mas é nesse aparente vazio que o novo se anuncia. Quando o coração já não se ilude, ele se abre. Quando a busca termina, o encontro se torna possível. É aqui que nasce um novo tipo de conexão. Não entre carências, mas entre consciências. Dois seres que não precisam um do outro, mas escolhem caminhar juntos. Duas ondas que já sabem que são o mesmo oceano. E por isso podem dançar sem medo de se perder. A solidão que vem depois do despertar não é a mesma que vem do abandono. É uma solidão diferente, quase sagrada. Não é feita de silêncio, mas de lucidez. É o sentimento de estar entre pessoas e mesmo assim perceber que ninguém realmente está ali. Apenas personagens representando papéis que já não te convencem. É como assistir a uma peça de teatro em que todos acreditam no enredo, menos você. Muitos despertos se sentem deslocados, como adultos em uma festa infantil. Todos parecem se divertir, rindo de piadas antigas, acreditando nas mesmas promessas enquanto você observa tudo com um misto de ternura e estranhamento. Não há julgamento, apenas a sensação de que o jogo da vida perdeu as regras. O que antes era empolgação agora soa como eco. O que antes fazia sentido agora parece sonho. É nessa fase que a tentação de voltar a dormir surge. O coração sente falta da inocência emocional, da euforia, da entrega cega, da ideia de felizes para sempre. Mas uma vez que se viu a ilusão,
Não há como desver, e isso dói, porque de certa forma, o despertar é um tipo de luto. Você perde o prazer da ignorância. Aprende a viver sem anestesia, a sentir o mundo sem o véu das expectativas. Mas essa solidão não é castigo, é iniciação. É o deserto que prepara o solo para a sabedoria. É nesse silêncio que o ser começa a escutar de verdade o som da própria alma. O que antes era um vazio se transforma em espaço fértil. E pouco a pouco a pessoa percebe que não está só. Apenas está cercada de versões adormecidas de si mesma. A empatia cresce, o julgamento se dissolve. E é nesse ponto que surge algo novo, uma forma de amor que não depende do outro, mas floresce dentro do ser. Uma conexão que não busca preencher, mas compartilhar. É o nascimento do amor consciente, aquele que não precisa, apenas é. O amor entre duas consciências despertas, duas ondas que já sabem que pertencem ao mesmo oceano. E é justamente sobre esse novo padrão de conexão que o próximo passo da jornada revela. Depois de atravessar o silêncio da solidão, algo começa a mudar. O coração, antes ferido pela desilusão, passa a bater em outro ritmo. Mais calmo, mais inteiro. Já não há pressa para encontrar alguém, porque a presença em si se tornou suficiente. O amor deixa de ser uma busca e se transforma em estado natural. E é curioso. Quando você para de procurar, o amor começa a te encontrar nos lugares mais inesperados. Esse novo tipo de amor não acontece entre duas metades, mas entre dois inteiros. Não é dependência, é expansão. Duas consciências que já não precisam uma da outra, mas se reconhecem na mesma vibração. É como se duas velas se aproximassem. Nenhuma apaga a outra, apenas intensificam a luz ao redor. Esse é o amor desperto. Um encontro entre liberdades, não entre carências. O relacionamento deixa de ser um contrato emocional e passa a ser uma cocriação espiritual. Já não se trata de agradar, provar ou conquistar. Agora é sobre compartilhar silêncio, dividir presença, crescer juntos sem perder a individualidade. E o mais belo é que nesse amor, ninguém se perde, porque ambos sabem que pertencem a algo maior. Como duas ondas que se encontram, não para se fundir, mas para dançar sobre o mesmo oceano. Mas é importante entender, esse tipo de conexão é raro. Requer paciência, discernimento e uma coragem silenciosa de esperar o tempo certo. O mundo ainda vive em torno de amores apressados, feitos de urgência e distração. Quem despertou, porém, já não tem interesse em trocas superficiais. Prefere a paz da autenticidade à confusão do desejo. Prefere estar só na verdade do que acompanhado na ilusão. E quando esse amor finalmente acontece, não há fogo de artifício. Há calma. Não há dependência. Há liberdade. É o amor que não promete eternidade, mas oferece presença. Ele não diz nunca te deixarei, e sim, estou aqui agora inteiro. É o amor que reconhece o divino no outro, sem tentar possuí-lo. E é aqui que o paradoxo se completa. O despertar que parecia isolamento, revela-se a mais profunda forma de comunhão. Porque no fim, quem aprende a amar desse modo, descobre que nunca esteve só. A clareza não vem de graça. Ela tira de você tudo o que era ilusão. E isso pode parecer perda, mas é libertação. O despertar rouba a doçura da ignorância, mas em troca entrega o gosto puro da verdade. Já não é possível se perder em paixões cegas ou viver de histórias inventadas. Você começa a enxergar o amor, as pessoas e o mundo com nitidez, e descobre que a realidade é menos romântica, mas infinitamente mais real. Há um luto silencioso em se tornar lúcido. Você deixa para trás a antiga versão de si que acreditava em promessas eternas e salvadores externos. O despertar não te torna frio, te torna inteiro. E, paradoxalmente, é quando você aceita essa solidão cósmica que o coração se abre de verdade. Porque a clareza não mata o amor, apenas o purifica, o transforma em presença, em quietude, em olhar sincero. Você perde a habilidade de se perder nos outros, mas ganha o poder de se encontrar em tudo. Aprende a ver o divino no sorriso de um estranho, no som do vento, na ausência de ruído. A necessidade de ser amado dá lugar à alegria de simplesmente amar. E isso muda tudo. O amor deixa de ser um negócio emocional e vira uma expressão natural da consciência desperta. Quem desperta descobre que o verdadeiro amor não prende, ilumina. Ele não promete companhia eterna,
mas oferece liberdade mútua. Não diz você é meu, diz somos um. Esse é o presente da clareza. Perceber que nada pode ser perdido, porque nada está realmente separado. Tudo o que você amou continua em você, dissolvido na mesma consciência que agora reconhece o próprio reflexo em cada ser. E assim, o paradoxo se resolve. O despertar que parecia o fim da história romântica é, na verdade, o início do amor real. Um amor sem nome, sem forma, sem medo. Você deixará de buscar o outro para encontrar o todo. E talvez nesse exato instante, perceba que o que chamava de solidão sempre foi apenas o universo esperando que você voltasse para casa. Talvez não haja mais nada a dizer, e é justamente isso que torna o silêncio tão poderoso. Depois de ouvir tudo, pensar tudo e sentir tudo, resta apenas estar. O despertar não é uma conquista, é um retorno. E o verdadeiro amor não é algo que se alcança. É algo que sempre esteve aí, esperando que você parasse de correr. O caminho termina onde começou, no instante presente. Agora o convite é simples, mas exige coragem. Em vez de buscar respostas, permita-se sentir a pergunta. Em vez de correr atrás do amor, repouse nele. Feche os olhos, respire e perceba. Tudo o que você queria já está acontecendo. O universo não está te observando de fora. Ele está respirando através de você. Cada batida do seu coração é uma forma de dizer, eu sou. Deixe que essa compreensão desça até o corpo. Que ela saia do intelecto e toque o sangue, o peito, o olhar. O despertar não está nos livros nem nas palavras bonitas. Está no modo como você lava a louça, como ouve alguém falar, como anda na rua. O amor desperto não mora em cúpulas místicas. Ele vive no cotidiano. Ele é a consciência vestida de gestos simples. E se alguma vez você se sentir só novamente, lembre-se, a solidão não é o oposto da conexão. É o solo onde a verdadeira comunhão floresce. Cada silêncio que te visita é um convite para ouvir o som do que é eterno. Quando você parar de tentar entender o amor, perceberá que é o amor que está tentando entender a si mesmo através de você. Então, antes de sair, feche os olhos por um instante. Respire fundo, sinta. O que você buscava em todos os amores do mundo já está aí pulsando no seu peito. Você não precisa encontrar o divino. Você é o divino se reconhecendo. E se esse vídeo ressoou com a sua alma, permaneça por aqui. Há muito mais silêncio esperando por você nas próximas palavras. Então, talvez, o verdadeiro amor não seja aquele que preenche, mas o que transborda. Amar depois do despertar é perceber que o outro nunca foi o destino. Foi apenas o espelho. E quando o espelho se quebra, resta o reflexo do que sempre esteve ali, você. É nesse instante que o amor deixa de ser um sentimento e se torna um estado. Um estado silencioso, profundo, vasto. Mas isso exige coragem. A coragem de ficar, de não fugir do vazio, de não procurar distrações, de não tapar o buraco com promessas humanas. Porque é dentro do silêncio que o amor verdadeiro fala. Ele não vem de fora, ele emerge. Surge quando você para de buscar aprovação e começa a se permitir existir, sem precisar merecer nada. E agora, talvez a pergunta que reste seja: você realmente quer amar? Ou ainda quer se anestesiar? Está pronto para conhecer o tipo de amor que não precisa de nome, nem de posse, nem de garantia? O tipo de amor que não depende de alguém dizer eu te amo, porque ele já vibra em cada respiração que você dá. Pense nisso com calma. Talvez o que o universo tirou de você não tenha sido o amor, mas a mentira que você confundia com ele. O que parecia perda é apenas um espaço novo, sendo preparado para algo que ainda não tem forma, mas que já é real. E se essas palavras ecoaram dentro de você, se tocaram aquela parte silenciosa que o mundo não entende, então fique. Aqui falamos sobre o que poucos têm coragem de sentir. Inscreva-se no canal Além do Eu. Ative as notificações e caminhe conosco. Porque a jornada não termina no despertar. Ela apenas começa no instante em que você reconhece. O amor que você busca é o mesmo que está te observando agora.